E aí, com o passar dos tempos, a gente observa que amigos e trabalhadores vão chegando a esse centro e cada um vai doando um pouco de si, justamente, em prol de uma comunidade. Aos dirigentes, trabalhadores, colaboradores, simpatizantes, queremos nos unir e congratular mais um aniversário de felicidade. Mais um aniversário de felicidade e alegria, fazendo uma reflexão justamente sobre a importância dessa casa espírita e dos ensinamentos de Jesus dentro da nossa vida. Uma casa espírita, ela representa um oásis de luz a todos aqueles que buscam o bálsamo para suas dores e sofrimentos, bem como funciona como um hospital para o alívio dos males da alma, principalmente quando o tratamento ele é pautado pelo médico Jesus. Então, que continuemos com esta semente já plantada, para que possamos fazer desta casa, desta doutrina, desta causa, instrumento das nossas vidas. E aí, antes de iniciarmos, gostaríamos de agradecermos à espiritualidade, aos mentores espirituais desta casa, por nos inspirar, nos orientar, diante de todos os trabalhos que são desenvolvidos e realizados. Principalmente, um trabalho que é amparado pelo Mestre Jesus. Então, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos à 18ª Espírita, hoje no seu último dia. E para darmos início, eu gostaria de convidar a nossa irmã Gisele para fazer a prece inicial. Já colocamos o medalhão. Boa noite. Nós vamos apagar a luz só para nos sentirmos mais à vontade, tá bem? Vamos sentar de maneira relaxada, confortável na cadeira. Relaxa os ombros, os braços. Inspire fundo, expire. Inspire e expire. E nesse momento, vamos buscar o nosso Mestre Jesus. Vamos de encontro a Ele, de braços abertos, com gratidão em nossos corações, por nos permitir estar nessa casa de amor, nessa casa de luz. Que esse Mestre amigo esteja a nos envolver na tua luz e no teu amor, no teu amparo, desde já nos preparando para ouvir os ensinamentos dessa noite. De antemão, nós agradecemos a Deus, essa fonte viva de luz e amor. A Jesus, nosso amigo, que em momento algum nos desampara. A essa espiritualidade maior que se faz presente nessa casa. Gratidão, meus irmãos, por essa casa, esse ponto de luz que tantos acolhe, tantas almas recebem aqui o bálsamo. Por isso nós agradecemos e rogamos desde já, ilumina o irmão que irá transmitir os ensinamentos dessa noite. Orienta-o, protege-o e o ampara. E a nós que tenhamos o coração sensível aos ensinamentos de Jesus. Assim, pedimos com humildade a permissão para iniciarmos a nossa tarefa. Que Jesus, na sua infinita luz, misericórdia e
louvamos todos, hoje, agora e sempre. Olá para o nosso irmão Silvio Barreto. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos nos fazendo presentes hoje nesta belíssima cidade, sendo acolhidos pelos inúmeros corações encarnados e desencarnados que aqui se fazem presentes. E é com este sentimento de gratidão que hoje nos colocamos a refletir sobre o tema que vocês escolheram para nortear os trabalhos deste simpósio, que amorosamente vem se tornar farol nas consciências daqueles que puderam beber desta fonte límpida, desta fonte que gera vida e que gera vida em abundância. Espiritismo e o sentido da vida. O questionamento sobre o sentido da vida vai estar sempre anelado à situação de ser vivo, de ser humano, de estar, vai estar sempre presente nas relações do homem para consigo próprio, do homem para a sociedade a qual ele está inserido. E vai variar a resposta mediante ao momento evolutivo que este ser se encontra. Se perguntarmos a um jovem qual é o sentido da vida para ele aos 15 anos, ele nos dirá uma resposta. Se a esta mesma individualidade, passados 10 anos, lhe fizermos a mesma pergunta, iremos observar que a sua resposta de certo mudará. E esta mesma pergunta, se for colocado a ele, passado algumas décadas, iremos nos defrontar com uma outra resposta. Isso por quê? Porque o sentido da vida ele vai ganhando novas conotações mediante a experiência pela individualidade exercitada. Por isso, Leon Denis, em uma de suas obras, vai dizer que antes de nos perguntarmos qual é o sentido da vida, qual é o sentido da minha vida, deveríamos nos perguntar quem somos, de onde viemos, qual o objetivo da minha existência, para que desta maneira a resposta encontrada pela minha consciência se torne uma resposta mais presente, mais realista, mais próxima de quem verdadeiramente sou. Ora, a doutrina dos Espíritos, nos primeiros capítulos do Livro dos Espíritos, vai nos responder quem somos. O Livro dos Espíritos vai nos dizer que somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, encontramos na ferramenta da reencarnação instrumento misericordioso de reparação, instrumento misericordioso de aprendizado. Logo, a doutrina dos Espíritos também irá nos dizer que
a nossa estrutura biológica é simplesmente uma roupa, uma veste. E que a vida que estamos experienciando neste momento é uma face de uma longa jornada. Por quê? Porque somos imortais. Logo, como espíritos imortais, vivendo inúmeras vestes e experienciando inúmeras situações, somos verdadeiros viajantes do tempo. E é lá também, como subsídio de informação, mas de transformação, iremos encontrar que, dentre este percurso, existe uma escala, existe umas classificações, as quais é óbvio que aqueles espíritos que andaram mais tempo estarão mais adiantados no processo evolutivo. Enquanto que aqueles que ainda dormem no berço da materialidade, enquanto aqueles que ainda estão presos nas células da matéria, vivenciam a sua infância espiritual. E no decorrer desta escala, iremos nos deparar ainda com uma classificação de espiritualidade e uma classificação de evolução que nós, no planeta Terra, costumamos classificá-las como espíritos angelicais. E esta situação espiritual é a situação que muitos de nós, espíritos, encarnados ou não, almejamos ir ao encontro. E no decorrer desta angelitude, a doutrina dos Espíritos irá nos revelar que existem uma comunidade de Espíritos ao qual o Cristo Jesus faz parte. Espíritos que são governadores de bilhões de outros espíritos. E que esta evolução é uma evolução contínua. E a nossa condição psíquica nos permite ir até este ponto. O fato é que ainda temos entre nós, no planeta Terra, inúmeros irmãos e irmãs que estão presos nas conjunturas celulares da matéria, a qual acredita-se que a nossa vida se resume a nascer, crescer, produzir, envelhecer e morrer. E no decorrer deste processo biológico, as questões filosóficas do sentido da vida vão se fazer presente. E a cada vez mais forte. Por quê? Porque a cada vez que passa, a todo instante que estamos caminhando, estamos indo em direção do nosso verdadeiro eu, do nosso verdadeiro ser, ao qual esta pergunta está cada vez mais latente. Diante desta conjuntura a qual muitos de nós ainda nos encontramos, de nascer, crescer, produzir e morrer, muitos de nós nascemos, crescemos, produzimos, enriquecemos, compramos, usufruímos e ainda assim não nos sentimos realizados. Não é à toa que o Brasil hoje é o maior consumidor de psicotrópicos do planeta. O maior consumidor de psicotrópicos do planeta. Sabe o que são psicotrópicos? Remédios para a ansiedade. Por quê? Porque não estamos conseguindo responder a esta pergunta muito simples.
qual é o sentido da minha existência? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Por que nós saímos de Alagoinhas e viemos a Cícero? Por que vocês estão sentados nessa cadeira, emprestando os instrumentos auditivos para este que vos fala? E qual é a finalidade dele, afinal de contas? São essas inúmeras perguntas que a todo instante estamos nos fazendo e a todo instante também estamos respondendo. O problema é que a nossa falta de sintonia com aquilo que verdadeiramente somos, porque somos espíritos, esta falta de sintonia nos impossibilita, nos mutila, nos deixa longe da nossa realidade, da nossa resposta e por isso, e por fim, da nossa saúde. Mas Leon Denis também vai dizer que este questionamento é algo importante dentro do processo evolutivo. Nas páginas da filosofia, principalmente dos antigos filósofos, a busca do sentido da vida está conceituada na busca da felicidade. É em busca da felicidade que nós estudamos, é em busca da felicidade que nós nos relacionamos, é em busca da felicidade que nós nos alimentamos, é em busca de sanar este impulso à felicidade que nós nos movimentamos. O problema é que, para este nicho da filosofia, a felicidade também está ligada ao prazer. Porque a felicidade aqui se torna uma palavra genérica. Mas é também no berço da filosofia que a gente vai encontrar que a felicidade não está linkada ao prazer. Platão vai nos dizer que a felicidade é uma construção de virtudes, não uma ligação com as sensações, com os prazeres que a conjuntura biológica e física nos oferece. Mas aqui a gente já começa a ver uma similaridade com aquilo que a gente tem por verdade. Porque todos que aqui se fazem presentes são oriundos de um preceito religioso. Nós, filhos da terra de Santa Cruz, hoje chamada Brasil, somos filhos de um movimento religioso católico, apostólico romano. E se você hoje, nesta experiência física, não é filho deste movimento religioso, é filho do movimento protestante, ainda assim também se faz nos seus arcabouços, na sua individualidade, na sua catequese mais íntima, o preceito religioso de outrora vivenciado. E este preceito que antes comungávamos e agora ganhou um novo sentido, vai combater exatamente todas as vicissitudes, ou todos os sentimentos, todas as relações de prazer, condenando e formatando o nosso cérebro, e dizendo a todo instante que tudo se passa ao nosso redor, todo o prazer que nós sentimos é pecado. Este pecado ainda hoje escraviza, mata, adoece e destrói relações. Mas por que tocamos nesse assunto então? Porque para encontrar o sentido da vida se faz necessário, como Leon Denis nos disse outrora, conhecer quem verdadeiramente somos. E as nossas experiências religiosas fazem parte
de quem somos. Quantos não vêm ao centro espírita ou quantos não vão ao encontro do Evangelho porque acreditam estarem em condição de pecado? Quantos? Quantos não assumem trabalhos na casa porque acreditam que não estão ainda preparados? Enquanto isso, a vinha fica à mercê dos ladrões. A vinha fica à mercê dos ladrões. O fato é que todo movimento religioso no planeta Terra traz consigo nortes, setas direcionais para aqueles que comungam em busca desta resposta. Todos esses movimentos religiosos. E aqui eu cito os mais famosos. O hinduísmo vai dizer que a relação de harmonia e liberdade espiritual são necessárias à comunhão eterna entre o fiel e Deus. Por sua vez, o judaísmo vai valorizar a observância das leis mosaicas, que estão contidas em seus livros, que hoje nós conhecemos como Torá. Para os católicos e protestantes, o Velho Testamento. Para nós espíritas, o Decálogo ou os 10 Mandamentos. Então, para o povo judeu, basta seguir aquela relação de orientações e aí aquilo vai ser suficiente para preencher o sentido da sua existência. Porque para o povo judeu, ele está aqui como povo eleito para adorar a Deus. Para os cristãos, católicos ou evangélicos, o sentido da sua existência é combater as suas vicissitudes, é louvar a Jesus Cristo, professar a sua fé. Isso é o sentido da sua jornada, é o sentido da sua vida. Para os cristãos reformados, depois da antiga reforma, que somos nós, o sentido da vida é colocar em prática o Evangelho. O Evangelho. De que forma? Vocês poderiam agora me perguntar como iremos colocar em prática o Evangelho. O fato é que, mediante a todas essas orientações religiosas, nós, espíritas, católicos ou evangélicos, ainda nos pegamos pensando, nos questionando. Quem de nós já não fez essas perguntas? Por que na Terra uns têm tantos e outros têm tão pouco? Quem de nós, nesta sala, não já se perguntou por que fulano sofre tanto? Por que fulano passa tanta privação financeira? Enquanto outros estão aí esbanjando na bebedeira e nos vícios. Quem de nós já não se perguntou, quando abatidos por uma enfermidade inesperada, por que em nós? Quem de nós já não nos perguntamos por que o jovem desencarnou muito cedo? Por que foi ele? Inúmeras questões como essa vão estar sempre atormentando a nossa consciência. Por quê? Porque nós estamos em um processo de formação. E é neste processo de construção do novo ser, da nova criatura, que precisamos encarar de frente, olho no olho, quem somos. Quem somos. E qual o sentido de todas essas coisas que acontecem,
tantos desencarnes estão ocorrendo neste último ano, desencarnes coletivos. Qual o sentido disso? Para que isto está acontecendo? Os senhores já pararam para se perguntar? De janeiro até agora, nós já tivemos 7, se eu não me engano, 7 desencarnes coletivos de grandes proporções, que caiu na mídia social, na nossa mídia televisiva, 7 que a gente está sabendo. Por que disso? Qual é o sentido disso? O que eu e o que vocês têm a ver com isso? Foi em São Paulo que o ônibus virou. Em Salvador, semana passada, um ônibus também capotou. As 2 barragens da Vale explodiram e mataram alguém, ceifaram inúmeras vidas. O que é que nós temos a ver com isso? Ou senhores e senhoras acreditam que não temos nada a ver com isso? Temos tudo a ver com isso. Isso faz parte de quem somos. E isso nos marcará para a eternidade. Acredite. O fato é que, diante de toda esta realidade e de todos estes questionamentos, o grande sentido e a grande presença do Espiritismo em nossa jornada é nos dar chaves de acesso, para que, compreendendo então o Evangelho, a gente consiga colocá-lo em prática. Porque o Evangelho que há 2000 anos vem sendo pregado é um Evangelho de interpretações equivocadas. Erradas não, equivocadas. É o Evangelho que a gente engessou em nosso processo de relação com Deus. É um Evangelho que a gente estruturou em uma base de troca. Eu me comporto desta maneira, o Senhor me agracia daquela maneira. Eu faço bem aqui, porque eu sei que o Senhor Deus irá me conceder a bonança que em minhas orações ocultas eu elevo a Ele. Eu faço a caridade não pelo ato do bem, mas pelo ato da obrigação social do qual eu estou inserido. Esta era a nossa relação com o divino. Esta era a nossa relação com o Evangelho. Querem um exemplo disso? Isso tem 2000 anos e olha, acreditem, é mais atualizado do que as páginas do Facebook de muitos adolescentes. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 15 a 19. Dirigem-se a Jerusalém, entrando no templo, começou a expulsar os vendilhões e os que compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pomba. E não permitia que ninguém transportasse utensílios através do templo. Ensinava e dizia a eles: não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós fizestes dela um covil de assaltantes. Os sumos sacerdotes e os escribas, ouvindo isto, procuravam como o matariam. Eles o temiam, pois a turba estava maravilhada com seu ensino. Ao entardecer, saíram da cidade. Este episódio
é o episódio que Jesus entra no templo de Israel. E conta-nos o Evangelho que ele fez uma alvoaça, expulsou todos aqueles que estavam ali comercializando. O que nós não sabíamos até pouco tempo é que o átrio dos gentios, que é este salão ao qual Jesus entrou, fora projetado exatamente para o relacionamento entre os judeus, que já estavam catequizando o mundo a respeito de um Deus único, com todos os outros irmãos que viam ao encontro desta nova fé para compreender. O que aconteceu foi que os sumos sacerdotes da época não queriam essa interferência, não gostariam desse intercâmbio entre os eleitos e os gentios e os pecadores. E o que foi que eles fizeram? Transformaram aquilo ali apenas em uma alvoaça comercial, evitando desta maneira que houvesse a troca de informações, e impedindo desta maneira o crescimento espiritual da comunidade judaica, que iria se encontrar com outras culturas, e impedia que outras culturas também pudessem beber da verdade de um Deus único, mas também de um Deus que é amor. Isso é muito atual. Inúmeras congregações ainda agem desta maneira. Comercializam a palavra e exclusivizam os fiéis, introduzindo-os em sua mentalidade que eles são os eleitos, os preferidos. Mas Jesus admoesta dizendo que a casa de meu Pai é uma casa de todas as nações. E aqui neste contexto nós temos duas observações a fazer. A primeira delas é que nós temos aqui um cunho social. E é este cunho social que nós aqui também estamos vivendo nos dias de hoje. Essa impossibilidade de nos relacionarmos, impostas pela violência, pelo medo, está nos mutilando. Porque as relações afetivas, elas só podem ser construídas através da relação, através do contato com o outro. Eu não sei aqui em Cisaldanas, mas em Alagoinhas era comum, ao entardecer, as pessoas colocarem suas cadeiras na porta e irem cumprimentando todos aqueles que iam passando. Boa noite, fulano. E aí vai e vem. Eu tenho 38 anos, a careca disse que eu tenho mais. Mas nos últimos 28 anos eu não vejo mais isso. Não temos mais esta relação. Dentro da casa espírita, nós nos confraternizamos aqui. Aqueles que estão mais assíduos no trabalho estão mais próximos. Mas e aqueles que simplesmente vêm ouvir uma mensagem, tomar um passe, despressurizar as angústias? Nós não temos este vínculo. É o cunho social imposto pela sociedade de hoje. É esta realidade que está nos adoecendo. É esta realidade que está nos matando. Está nos matando. Mas nós temos uma outra observação a fazer nesse texto. O templo que Jesus entrou, destruiu, para dar uma verdadeira ênfase, hoje é o templo do meu ser.
da minha individualidade. Todos os vergalhões, todos os comerciantes, todas as coisas que são comercializadas neste templo são as minhas imperfeições. É o meu egoísmo, é a minha vaidade. Estas são os carros-chefes. Mas também tem a minha impaciência, tem a minha intolerância, tem a minha dificuldade de perdoar, tem a minha dificuldade de amar. Eu sou bom na casa espírita, eu sou bom nas relações religiosas com os meus irmãos, mas não sou bom nas minhas relações familiares. É o marido tirano, é a mulher intransigente. Não se pode servir a dois senhores. Não pode ser morno, ou é quente ou é frio. Embora o banho morno é muito bom, né? Não é nesse tempo. É esta desconstrução que me faz trazer esta passagem de hoje para partilhar com vocês. Para mostrar que o Evangelho é uma ação viva, não é um verbo, não são palavras escritas, são ações concretas, são gestos concretos, é uma busca de relação. Relação com o outro, relação comigo mesmo. Mas afinal de contas, então, jovem rapaz, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Porque eu estou falando e não disse nada a vocês ainda a respeito do tema. Eu acho que eu já comecei a pincelar. Qual é o sentido da vida, então? O sentido da vida, a qual nós fomos convidados a experienciar, é o sentido do aprendizado. É isto que deve nos mover. Aprender o quê? A amar. Este é o sentido que nós devemos colocar como ponto de partida. Este é o sentido da vida. Aprender a amar. Oh, mas trabalhar não é uma mola propulsora para o progresso do homem? Sim, é. Além disso, é uma aplicação da lei divina e necessária para o progresso planetário. Mas somente iremos trabalhar de forma concreta, somente iremos dar o valor a este trabalho, somente iremos observá-lo como uma ação de amor, se a gente dedicar a esta lei universal o verdadeiro sentido da sua existência, que é o serviço. Serviço. Nós não trabalhamos só para botar um pão na nossa mesa. Nós trabalhamos para servir o outro. O outro trabalha para nos servir. E o maior exemplo de serviço que nos deu foi esse Espírito que passou por aqui. Ele nos deu o maior exemplo de serviço. Enquanto os seus apóstolos discutiam quem vai ser o maior depois da sua partida, ele diz: não. Vocês ainda não entenderam. Quem quer ser o maior, se torna o menor. Por quê? Porque se tornando menor, você entende o verdadeiro sentido da coisa. Os pais não se aniquilam, muitas das vezes, para o bem-estar dos seus filhos, se tornam menor. Deixam de se vestir, deixam de comer aquilo que gostam,
para proporcionar à sua prole o que eles querem comer, o que eles querem vestir. Eu vivenciei isso em meu lar durante muito tempo. Assim também deve ser o nosso comportamento para com os outros. O comportamento de doação. Este comportamento, esta prática é que vai nos exercitar no amor. Porque o amor não é o sentimento romântico que nos foi apresentado por toda a bela e rica literatura. Não. O amor é um ato concreto que precisa ser construído. É uma casa que precisa ser fundamentada para que suas paredes sejam elevadas, para que posteriormente seja colocado o telhado. E aí então, feita a estrutura, possa acolher aqueles que baterem a porta. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa sentido da vida. É para isso que estamos aqui. Nada mais, nada menos do que amar e amar e amar infinitamente. Sabe por quê? Porque quando adentramos, seja qual for o movimento religioso, sempre levamos conosco a ideia de que nos tornamos pessoas melhores. E nos tornamos, é verdade. Talvez não tanto quanto imaginamos ou quanto gostaríamos, mas nos tornamos pessoas melhores. E diante dessa possibilidade de melhora, quando adentrarmos as fronteiras da espiritualidade, lá chegando, iremos agora, não mais presos na estrutura celular da matéria, fazer uma avaliação concreta de como procedemos. E aí, se porventura algum dos senhores ou senhoras que estiverem aqui presentes dizer assim, ó, eu já aprendi a amar um pouquinho mais. E aí, ó Jesus, ó, eu já estou amando um pouquinho mais. Aí Jesus vai dizer assim, então você não quer receber essa prova aqui, não? Estou precisando de você nas fronteiras daquela família para resgatar aqueles espíritos. E aí você topa, eu topo. Ó, isso é serviço, meus queridos. Ou seja, quanto mais subirmos na escala espiritual, mais trabalho iremos buscar, mais amor iremos doar. Oh, que beleza! Automaticamente, mais evoluídos nos tornaremos. Essa é a metodologia da divindade. Através da dor experienciada, iremos aprender a construir em nós as virtudes tão necessárias para o porvir, para a entrega maior, para a entrega missionária. Não que as nossas células familiares não sejam grandiosas missões, são grandiosas missões. Mas imagina você ser convidado para um trabalho espiritual da envergadura de um Divaldo Franco, da envergadura de um Chico Xavier, da envergadura de uma irmã Dulce da vida. Vocês acham que isso está longe da nossa realidade? Não está não. Começa aqui, começa agora, em nossa casa, em nossa família, em nossa cidade, conosco. Este deve ser o sentido da nossa vida. É lógico que isso vai variar de pessoa para pessoa, de intensidade, de consciência para consciência. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas esta é a mensagem da noite de hoje. Como espíritas, devemos, através do exemplo, viver o Evangelho
redivivo, que irá nos dar condições de, uma vez sentados na escola da vida, dessa existência, aprendermos o valoroso mistério do amor. E para finalizar, eu quero partilhar com vocês de um poema que está no livro, muito lindo. O autor vai nos dizer, em prece: meus irmãos, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternados ao silêncio da força que interpelas. Volve, olha para o teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegria e deslumbrado. Ouve o teu coração em prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Com a força eterna da consolação, compreenderás a dor que te domina, sobre a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. A dor é nosso trampolim, não esqueçam disso. E a capela mais alta para louvar a Deus é o nosso coração. O Deus que habita em mim, o Deus que habita em vocês, no Salmo. Paz e bem. Que coisa boa, né, gente? Realmente muita reflexão das nossas vidas. E é justamente em busca desse aprendizado, como foi colocado aqui pelo nosso irmão, né, que a gente encerra a nossa 18ª Jornada Espírita, mas desde já convidando a todos vocês que aqui estão, né, que venham também, assim como nós, buscarmos esse aprendizado, esse conhecimento diante dessa doutrina que nos dá esse consolo. E aí convidamos para que se façam também presente nos nossos estudos da casa, segundas-feiras, terça, quinta e aos sábados com as doutrinárias, sempre às 19h30. Porque é realmente esse sentido da vida que temos buscado, né? Através de todo esse manancial de conhecimento que temos a oportunidade, né, de Deus, mas muitas vezes tão difícil de vivenciarmos e colocarmos em prática, mas que, como foi dito pelo nosso irmão, que o nosso trabalho ele começa aqui e agora, né? Que precisamos fazer a nossa parte, a nossa responsabilidade. Então, desde já agradecer mais uma vez ao nosso irmão Silvio Barreto pela sua disponibilidade, pelas suas belas palavras, né, que serve de alimento para o nosso espírito. Nós temos aqui um livro, o Evangelho, que será sorteado, e aí eu vou pedir a alguém que diga um número que vai do número 1, Silvio, né? Do número 1 ao número 101, Silvio. 101. Maria Antônia Bonfim. Maria Antônia, você já tem o Evangelho em casa? Não? Pronto, não, mas aí vai ser. Isso é cedo.
Faça bom uso. E dando início à nossa décima tarefa. Oi? Os últimos Serão os primeiros. Isso mesmo. E a gente dando continuidade, né? Mais uma vez agradecendo a presença de todos vocês nesse último dia de jornada. Gostaríamos de convidar a nossa irmã Eliane para que possa finalizar os nossos trabalhos. Vamos agradecer a Jesus toda a oportunidade que Ele nos deu e que tem nos dado sempre com o conhecimento, com a vida, com o ouvir, o falar. Agradecemos tudo ao nosso Senhor. Quem seria tão sensível para compor uma canção que os passarinhos cantam com tamanha emoção? Quem seria o pintor que pintou o arco-íris sem jamais misturar a sua cor? Quem criou o sol que aquece e clareia o nosso mundo? Quem é esse grande artista que fez obras tão perfeitas? Quem é o malabarista que equilibra os planetas? Quem é tão humilde autor que nem suas obras assinou? Quem deu brilho às estrelas? Quem fez prata o luar? Foi o mesmo que botou o sal no mar. Quem deu brilho às estrelas? Quem fez prata o luar? Foi o mesmo que botou o sal no mar. Que a luz divina nos ampare, nos auxilie, nos dê força e coragem para continuar aprendendo a amar, hoje e sempre, e que assim seja. Todos estejam convidados para tomarem um caldinho para esquentar o esqueleto, certo?